Oiê, pessoal, tudo bem? Andressa por aqui, espero que vocês estejam todos bem. Vou falar um pouco como que tem sido essa troca de médica aí que eu fiz no meio do meu tratamento, né? E eu acredito que eu tô numa fase boa, porque eu saí dos 3 dígitos, como eu falei. Às vezes eu me sinto repetindo um pouco isso, mas é porque eu tô muito feliz por conta disso, então eu nunca achei que eu ia chegar de sair dos 3 dígitos, então eu fico falando toda hora, 3 dígitos, mas enfim. Fase boa, mas também é uma fase sensível, porque eu ainda tenho muito peso pra perder, né? Ainda tenho muito peso. E aí a gente conversou sobre muitas coisas que eu queria trazer aqui um pouquinho com vocês. Então, primeiro eu vou contar qual foi minha motivação, por que que eu decidi trocar de médica. Eu eu já tratei, desde quando eu comecei o Monjaro, essa é a minha terceira médica. Então, o primeiro médico que eu estava foi quando eu estava em Portugal. E assim, gente, antes de usar o Monjaro, eu pesquisei muito, mas muito, sabe, sozinha. Eu sou muito assim, né? Eu sou autodidata, então eu pesquiso, estudo muito sozinha. E antes de tomar medicação, eu estudei tudo que eu podia estudar, assim. Então, eu fui ver todos os artigos científicos que eu consegui sobre isso. Consumi muito recurso dos Estados Unidos, né? Porque ali eles estão mais avançados já há algum tempo usando. O Ozempic, por exemplo. Tava com muito medo, né? Achava que a medicação era uma medicação nova. Eu tava muito insegura. Eu acabei vendo o documentário inteiro, Novo Nordisk, que eu tava olhando aqui pra ler o nome certinho, que se chama The Story of GLP-1, Episode 1, tem até o 4. Então, onde eles falam como que eles descobriram a molécula, o peptídeo e como tudo isso mudou e como os estudos têm sido até então. Inclusive, eu quero vir aqui fazer um react disso pra vocês. Eu consumi muito material, assim, eu ia no Facebook, no Reddit, de vários lugares do mundo pra ver como as pessoas estavam usando, o que que elas estavam sentindo. Eu fiquei meses pesquisando pra tomar a decisão de que eu ia tomar ou não. Então, quando eu tomei essa decisão, e geralmente eu sou assim na minha vida, tá, pra tudo. Tudo que eu vou fazer, assim, um remédio simples, eu vou pesquisar sobre aquilo, ver se é a melhor abordagem e tal. Eu tenho um pouco esse meu lado nerd, sabe? É assim. E, mas porque eu tava com medo. A realidade é porque eu tava com medo de usar. E eu tava um pouco decepcionada, porque eu tava nesse efeito de, né, subir e descer o peso sempre. Eu sei que vocês sabem, muitos de vocês também passam por isso, esse efeito sanfona, que é extremamente desanimador. É muito desanimador. Então eu perdia 22 quilos, aí depois eu aumentava tudo de novo, sabe? Aí eu aumentava só, aí eu perdia de novo, aí eu aumentava 5. Aí, então assim, eu tô numa briga eterna. Então, conforme eu fui estudando sobre o Monjaro e vi que havia ali uma promessa, né, de uma medicação que tinha a possibilidade de uso contínuo para te ajudar na manutenção da perda de peso, isso que me atraiu. O que me atraiu no Monjaro não foi só a promessa de emagrecimento, porque eu já fiz isso várias vezes, mas o que me atraiu foi a promessa de existe algo que você pode tomar a longo prazo. Cara, eu tenho uma doença, né? A doença obesidade, eu tô lutando com isso há anos e eu tô cansada disso, sabe? E se existe uma medicação para isso, por que não? Então eu fui pela promessa de que isso ia me ajudar a chegar no peso saudável, mas principalmente que isso me ajudaria a me manter nesse peso. Depois de muito estudar, eu tava ok em ir em um endócrino que não fosse tão, que eu não conhecesse tanto, sabe? Porque eu estava em Portugal, e aí eu ficava, aqui é difícil ter médicos, por exemplo, que estão no Instagram, ou que você conheça, que te dê uma confiança maior, porque você sabe qual que é a abordagem e tudo mais. Então eu falei, bom, eu vou numa endócrina aqui, eu olhei, né, geralmente eu olho o currículo da pessoa, vejo se a pessoa tem especialização, e achei uma doutora, e fui até ela. Na verdade, o primeiro era um homem, né? E, e foi bem ruim a consulta, assim. A pessoa me passou a medicação e eu falei, bom, eu vou pegar a medicação aqui, depois eu vou trocar de médico, porque eu não gostei da abordagem, não gostei como a pessoa falou, de uma forma muito seca, assim, muito, toma aí, né? E tá tudo bem. E, e geralmente nas minhas relações, nas minhas consultas, eu gosto de conversar bastante com o médico, porque eu já venho estudada sobre o assunto, então eu quero entender se os meus conhecimentos estão corretos, quero validar com o médico, olha, é isso mesmo, né? Quero estabelecer uma relação de confiança, porque é um tratamento a longo prazo, então você precisa de um suporte, né?
Até então eu conhecia os efeitos colaterais apenas por ter observado as pessoas usando, mas eu percebi que era muito individual, então você podia ter ou não ter. Então eu tava meio, tá, vamos ver como vai ser. Usei com muito medo, assim, a primeira dose eu fiquei com muito medo de usar, porque eu já havia usado o Ozempic uma vez e foi bem ruim, tive uma péssima experiência com o Ozempic. Foi dando certo, né? Porém, quando eu tentei fazer a consulta para remarcar, o médico simplesmente sumiu. Sumiu, gente, não atendia mais o WhatsApp. O WhatsApp, assim, também era só para marcar consulta, tá? Não era um lugar para você conversar com o médico e tal, nada a ver. E nunca mais consegui contato com o médico. Depois disso, eu passei por uma médica, uma outra médica em Portugal também, conversar com ela sobre, na consulta foi presencial, fui conversar com ela sobre o Mounjaro, né, que eu estava ali tratando a obesidade e tudo mais, e aí na conversa com ela eu percebi que ela não sabia do Mounjaro, sabe, que ela estava um pouco perdida, assim, que ela estava, né, e aí isso porque ela ficou perguntando assim, mas como que você aplica? Mas como, eu fiquei assim, caramba, tipo, ela não sabe como aplica. Tudo bem que é uma medicação nova, nem todo mundo tem que saber tudo e tal, mas, cara, se você é especialista numa área, o mínimo que eu espero é que você saiba das medicações aí que estão saindo. Não que você tenha um conhecimento super aprofundado, mas eu quero me tratar como uma pessoa assim, tá? Que, assim, o que eu consiga pagar, o melhor que eu consiga pagar, né? O melhor que eu posso fazer, que é o melhor que eu posso pagar. Eu não posso pagar um médico super estrela, mas eu quero ter um atendimento minimamente que o médico saiba o que tá fazendo, né? E aí eu falei, putz, de novo eu errei, né? Ela não sabe, ela não conhece a medicação e tal, mas assim, ao mesmo tempo ela se mostrou aberta eu vou pesquisar um pouco mais sobre e tal, mas você tá precisando da medicação porque eu precisava da receita, né? Eu falei pra ela, olha, eu não posso parar agora, eu preciso da receita. E aí ela me passou, tudo mais. Só que quando eu tive anemia, que eu conversei com vocês, ela pediu pra eu parar a medicação. E eu fiquei, caramba, será que eu tenho que parar? Porque eu tava com anemia e eu ia fazer a suplementação via endovenosa, né, na veia. Então, por que que eu preciso parar o Monjaro, né? Eu não vou suplementar via oral. Por que que eu preciso parar de tomar o Monjaro? Perguntei pra ela. E ela, não, eu prefiro que você pare, porque você pode confundir os sintomas da anemia com os efeitos colaterais do Monjaro. Eu até achei super conservador, mas ao mesmo tempo fiquei, tá bom, vou falar o que a minha médica, vou fazer o que a minha médica tá pedindo, porque afinal de contas, a gente tem que confiar no que o médico tá falando. E foi muito ruim, né? Eu parei a medicação e acabei engordando naquele mês. É, também foi bem ruim voltar depois, porque aí eu senti mais efeitos colaterais, não sei o que aconteceu. E quando eu falava dos efeitos colaterais pra ela, eu não sentia muito suporte, sabe? Justamente porque ela não conhecia a medicação. Então eu sinto que ela não sabia como me tratar. Mas eu fui pesquisando, aí eu fui vendo, tá? Aí eu falava pra ela, olha, eu preciso de esomeprazol, porque eu tô tendo refluxo, né, tal. Eu falei, olha, eu tô com dificuldade pra ir ao banheiro, então talvez a gente colocar aí um probiótico, alguma coisa. Aí ela ia, colocava, então eu sentia que eu que levava pra ela do que ela me trazia. E aí eu falei, não, não dá, né? Eu fiquei com ela por alguns meses e decidi mudar. Aí, gente, eu falei assim, não, eu preciso de alguém que fale a minha língua, sabe? Eu preciso me consultar com uma endócrina brasileira para eu conseguir conversar com ela e eu acho os médicos brasileiros incríveis, pelo menos, né, gente? Tô falando assim de São Paulo, né? Eu sei que em outras áreas do país não é assim. Eu sei que eu venho de um lugar de privilégio de ter acesso a médicos muito, muito bons, né? De ter convênio, ter acesso a médicos muito bons. Então, não quero generalizar, né? No Brasil também tem médicos ruins, mas geralmente os médicos que eu me consultava, na cidade que eu morava, sempre foram muito bons. E aí eu consegui essa doutora, não vou falar o nome dela aqui, vou falar lá no Instagram, se você quiser saber, vai lá. E aí eu já vi ela no Instagram e tal, né? E tava difícil de achar uma consulta com ela. E aí eu decidi agendar uma consulta com ela e foi muito bom, gente. Nossa, que diferença! Gente, que diferença. Que diferença foi me tratar com uma médica brasileira, sabe? Primeiro que assim, ela é super acolhedora, né? Falando sobre a obesidade, ela deu toda uma introdução, assim, falando sobre a obesidade, que ela sabe o quanto que é difícil, né? Que ela não passou por isso, mas ela sabe como que ela entende o sofrimento, e nananã, sabe assim? Sabe uma pessoa que, humana? Não parecia um robô, parecia um humano. E também é uma pessoa muito qualificada, né? Muito qualificada, então eu me senti segura
E é isso que eu precisava. Eu precisava me sentir segura. Lembra que eu falei que eu tinha ido pro hospital recentemente, né? Então eu tava assim me sentindo meio, sabe, poxa, eu preciso de uma médica que eu possa mandar uma mensagem no WhatsApp se der ruim. É isso que eu queria, um suporte. Porque eu vou ter que aumentar a medicação logo logo, vou falar isso pra vocês. E eu também preciso de um plano. Eu preciso de um plano. Eu preciso que, assim, eu tenha a fase de emagrecimento, a fase de manutenção e depois a fase de mais ganho de massa, né? Porque eu faço já a musculação, mas a gente sabe que no processo de emagrecimento, às vezes, a gente perde massa magra, né? Muitas vezes, na verdade, a gente perde massa magra. Então, eu preciso estar nessas 3 fases e alguém que me acompanhe direito nessas 3 fases, né? E ela é essa pessoa, gente. Ela é essa pessoa e eu tô aqui que ela mandou um plano, né? Assim, olha a diferença de atendimento. Ela me mandou um plano. Eu tô lendo aqui, tá? Tô com o meu computador aqui. Gente, uns adesivos loucos que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Esse é o que eu mais gosto. Mas enfim. E tem todo um plano aqui de acompanhamento, tá? E eu vou ler um pouquinho pra vocês, assim, algumas coisas. Não é pra vocês fazerem igual, eu só tô querendo aqui mostrar pra vocês bem claro como tem sido o meu tratamento. Eu acho importante porque vocês estão me seguindo aqui e de repente alguma outra coisa você pode conversar com o seu médico pra de repente colocar no seu plano também, né? Então vamos lá. A minha meta atual que a gente conversou são menos 9 quilos, ou seja, eu chegar no 90 quilos em 3 meses. Então são menos 9 quilos em 3 meses. Na época que eu fiz a consulta com ela, eu estava com 99, hoje o meu peso já baixou um pouco mais, mas essa era a meta. E a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o que eu achava, se eu achava que estava muito difícil ou não. Assim, o Monjaro ajuda muito, né, a gente conquistar essa meta. Eu acho uma meta humanamente possível, né? Não é aquelas metas de endócrino robô que você chega lá e fala, ai, perde 20 quilos em um mês e meio, né? Que não é uma coisa saudável. Outra coisa, ela sabe que eu faço musculação, né? No mínimo 3 vezes por semana, então eu não levei pra ela a minha bioimpedância, porque na verdade a gente vai começar a colocar a nossa meta, depois dessa daqui, a gente vai começar a colocar a nossa meta medindo a porcentagem de gordura corporal. Então, que é uma meta que faz muito mais sentido, né? Afinal de contas, eu quero fazer essa recomposição corporal, trocar essa gordura por massa magra, né? Mas inicialmente a gente vai começar assim, e aí depois eu vou trazer ali a bioimpedância pra ela, né? Eu já cheguei a fazer uma InBody, que é uma máquina, né, que você vai no lugar e ela mede certinho, que é muito boa, é incrível essa máquina. Não sei se eu vou achar no país que eu estiver, porque provavelmente na nossa consulta eu acho que eu estarei na Alemanha, talvez, não sei. Mas eu tenho uma balança que eu levo comigo, que ela faz a bioimpedância, e a doutora disse que tudo bem, a gente pode usar a minha balança, não tem nenhum problema, afinal de contas, a minha balança já me mede aí tem quase 2 anos, então a gente tem uma boa progressão de como eu tô indo, né? Avaliar essa gordura, essa massa magra. Tem a questão do sono, gente, porque o sono é complicado pra mim. Talvez eu tenha que fazer um vídeo só sobre isso. A gente sabe que quem tá em processo de emagrecimento tem que priorizar o sono, tá? Mas isso é uma questão pra mim, assim, na terapia, tá? Assim, eu tenho alguns traumas relacionados a isso, de dormir, então, assim, é bem complicado pra mim o sono. Eu acho que eu nem consigo falar aqui com vocês sobre isso, mas eu sou sonâmbula, sabe? O meu sono é bem complicado, assim. E aí a gente colocou uma suplementação que é, como que é o nome mesmo? Melatonina, pra me ajudar, porque o meu problema não é continuar o sono. Meu problema é pegar no sono. Então a gente colocou uma melatonina pra testar e vamos ver. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre os suplementos que eu tô tomando, que ela colocou uma lista aqui grande. Eu não vou falar, tá? Porque a lista é grande, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando o porquê de cada um, e por que que eles vão me ajudar aí no processo de emagrecimento e também com os efeitos colaterais, tá? Vai ser o próximo vídeo. Outra coisa, então, a gente conversou muito sobre a alimentação, então eu falei pra ela como tem sido a minha marmita, que eu faço toda semana, congelo ali, né, pra mim e pro Marcelo e tal, falei pra ela geralmente o que eu faço, e a gente montou mais ou menos ali uma dietinha, só pra gente ter, na verdade, porque já é o que eu faço, né, então, assim, não tem nada diferente. Se vocês quiserem ver mais ou menos como é minha alimentação, eu vou deixar um vídeo aqui, que é um vídeo que o Marcelo fez, mostrando a nossa marmita, e geralmente é aquilo, não muda nada. Eu tô pra fazer outros também, mostrando um pouco mais do que eu como pra vocês verem. Talvez eu filme toda uma semana, assim, tudo que eu comi pra vocês terem uma noção, tá bom? Então a gente falou bastante da alimentação, mas no geral é priorizar a proteína, né? Afinal de contas eu tô fazendo musculação e aí tem a questão de manter os músculos durante esse emagrecimento, que é o grande desafio. Atividade física, ela colocou aqui também, então eu faço musculação 3 vezes por semana, ela colocou aqui 4,
mas eu tenho conseguido fazer 3 e tá legal, eu acho que tô num ritmo que tá bacana. E também tem uma outra questão, né, lembra que eu falei pra vocês da minha anemia? A minha anemia, ela vem por conta de um fluxo menstrual muito intenso, então, né, por conta da SOP e tudo mais, e aí a gente colocou um suplemento também pra ajudar nisso, eu vou falar no vídeo de suplementos, mas isso é uma questão que é um pouco complicada, como a gente também colocou ferro ali pra ajudar a repor, né, porque há uma perda muito grande. A gente colocou aqui no plano também hidratação, gente, porque a hidratação, assim, se eu pudesse voltar atrás, sei lá, quando eu comecei a tomar Monjaro, eu acho que isso seria a primeira coisa que eu colocaria, assim, como prioridade geral, porque eu tô com essa garrafa de água aqui, gente, o dia inteiro. Eu vou pra aula de espanhol, eu vou com ela, eu tô no carro, eu tô com ela, onde é que eu tô com ela. Eu vou viajar, sei lá, a gente foi pra Toledo, conhecer uma cidade aqui medieval, aqui próxima à Espanha, e eu levei. Então, assim, eu tô sempre com a garrafa de água, tomando água, e ela coloca aqui, no mínimo 3 litros de água por dia. E tem que ser, não tem como. Aí ela colocou chás, água de coco, também conta, né, pra facilitar. E aí, às vezes, quando eu ando muito, sei lá, eu faço um exercício muito intenso, fico muito tempo fora, porque a gente tá turistando, né, então a gente anda muito, 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 muito. Passa o dia inteiro andando. Aí eu tomo um Gatorade, um Powerade, enfim, pra dar uma ajudada, né. Aí ela colocou aqui as regras da alimentação, do sono, conforme eu falei, e a suplementação, que vai ser o próximo vídeo, eu vou contar certinho pra vocês. E a gente agendou a nossa próxima consulta pra novembro, e gente, eu tô muito feliz com essa mudança, porque ela me passou muita segurança, sabe? Ela foi muito legal, assim, no final, falando que ela, cara, tá comigo no processo, sabe? Que ela entende o rolê. E também deixou o WhatsApp dela disponível. Andressa, se você precisar de alguma coisa, é só me mandar uma mensagem, se acontecer alguma coisa, enfim. Lembra que eu falei também que eu sou muito de dar palpite nas consultas, né? Eu sou assim, gente. Acho que os médicos não gostam de mim por isso. Mas eu falei pra ela que eu queria fazer uma ecografia abdominal, né? Que fazia tempo que eu não fazia. E falei pra ela, vamos fazer, né, pra ver se tá tudo bem e tal, porque a última coisa que apareceu foi uma gordura no fígado, né, esteatose leve, grau leve. E eu falei pra ela que eu queria fazer de novo pra gente acompanhar, né, daqui 6 meses fazer de novo, ver se melhorou, porque é a única coisa, assim, que tem de alteração mesmo nos meus exames todos, né. E aí ela falou, não, tá bom, vou colocar. Ela foi super legal, sabe? Não foi que nem aquele médico que fala assim, não, você acha que eu sou médico ou você é médico? Não precisa fazer isso, não sei o quê. Não, ela acolheu, ela falou, não, tá bom, você quer ver, né? Se tá tudo bem? Então vamos fazer. E o importante também é que ela tem autorização para exercer a medicina na Itália. Então isso me ajudou muito, porque eu tô aqui na Europa, então com os exames que ela me passa, eu consigo fazer os exames todos que eu preciso aqui na Europa. E isso, putz, ajuda demais, né? Você conversar com alguém do seu próprio país. Cara, sério, não tem preço. Eu tô com o WhatsApp dela, até agora eu não precisei, mas eu me sinto segura, sabe? Que se eu precisar, eu mando uma mensagem e ela vai me ajudar. Então, então é isso, acho que no geral é isso. É muito bom você poder ter um médico que você pode confiar e tá ali com você, sabe? Ficou grande, mas acho que era importante contar tudo isso pra vocês. E no próximo vídeo eu vou fazer ali da suplementação e contar mais detalhadamente tudo que eu tô tomando pra ajudar nesse processo, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!